Olá, bom dia para você. Como vai você nesta manhã de quarta-feira, dia 4? Ontem foi terça, dia 3. Amanhã será quinta, dia 5. Depois de amanhã, sexta, dia 6. Aí acaba. Aí acaba as coisas, viu? Mas uma sequência bem legal. Falando em sequência, hoje a Mega Sena está acumulada, sorteio com previsão de um prêmio de 55 milhões. Eu sempre gostei muito desse número, 55 milhões. Sempre gostei muito desse número, o número 55. Acho que é minha. Não tenho certeza que amanhã eu não trabalho. Mas tudo certo. Bom dia para vocês. Vocês estão lembrados que ontem eu comentei daquele assalto? E você deve ter acompanhado já daqueles bandidos lá que fizeram um túnel de quase 1 quilômetro, com tecnologia. Gastaram, se não me engano, mais de 2 milhões. 1 ou 2 milhões. Hã? 5 milhões para construir o túnel? 5? Com maquinário. 5 túnelzinho caro, né? Mas enfim, construíram o túnel, estavam muito próximos do intento que era assaltar a central de distribuição do Banco do Brasil, com uma expectativa de levar R$ 1 bilhão. Por 16 pessoas foram presas, né? Há toda lá uma comprovação do túnel, material que foi utilizado, etc. e tal. Por mais estranho que possa parecer, é bem provável que nenhum deles fique preso. Por quê? Porque eles não realizaram o assalto. Eles não estavam assaltando. Eles estavam cavando um túnel com a intenção de realizar um assalto, mas não estavam assaltando e nem tinham assaltado. Se fossem pegos dentro da agência, saindo da agência, né, a cada instante desse seria um momento diferente e uma visão diferente da lei. Como eles estavam apenas na intenção, vai da interpretação do juiz que vai julgar o caso, né, com relação a isso. O delegado, com certeza, vai tentar enquadrá-los dentro de alguns itens da lei, de alguns agravantes da lei, para tentar, pelo menos, dificultar a vida desses caras. Mas, segundo especialistas, mesmo que o delegado consiga tipificar algumas situações nesse caso, e que o juiz acate, entenda, interprete e siga a lei, é bem provável que ninguém fique preso. Por que isso, gente? Porque a nossa lei é antiga, é muito antiga. E aí vivemos crimes modernos com leis antigas. É complicado. Sempre lembrando que quem faz as leis, né, muitas vezes faz para não se incomodar com elas. Mas, enfim, os caras tiveram um prejuízo legal, né? Se foi 5 milhões que gastaram para construir o túnel, tiveram um prejuízo legal. Muito interessante. Se eu fosse lá do prefeito de São Paulo, ou governador, eu não deixava fechar aquele túnel. Eu fazia como uma atração turística, né? Que era para ser o maior crime da história, né? Foi talvez o maior prejuízo dos bandidos da história, à exceção de provavelmente não ficarem presos. É amanhã de quarta-feira, dia 4. Hoje é dia de São Francisco de Assis. Obrigado. Hoje é dia de São Francisco de Assis, meu santo protetor, a qual eu devo, né, honra, respeito, admiração, crença e fé, e também o meu nome. Sou Francisco, filho de Francisco e neto de Francisco. É muito Francisco na minha. Meu avô era Francisco, meu pai Antônio Francisco, e eu sou Francisco. E hoje é dia de São Francisco de Assis. A data homenageia uma das personalidades santas mais admiradas pela comunidade católica. São Francisco de Assis, o padroeiro dos animais e da natureza, também conhecido por ser o santo dos pobres. Francisco nasceu na cidade de Assis, na Itália, no ano de 1182, filho de pais ricos. O jovem Francisco aproveitou a sua infância e adolescência desfrutando da sua riqueza e vaidade. No entanto, de acordo com a história católica, Francisco de Assis abandonou toda a vida de riquezas e luxo para desposar a senhora pobreza. Francisco de Assis acreditava que para o cristão viver o real significado do Evangelho de Cristo, deveria abdicar de todos os confortos e seguir à risca a vida de Jesus Cristo.
Francisco tinha ouvido o chamado de Deus para seguir o caminho de Cristo. Assim sendo, o jovem passou a viver com alegria a vida de pobreza, humildade e obediência. Seguindo o seu caminho como peregrino de Deus, Francisco e seus seguidores viajaram por muitas cidades da Europa e África, como Egito, Chipre, Roma, Síria e outras cidades e lugares considerados sagrados. O amor de Francisco pelas obras de Deus, ou seja, a natureza e tudo o que nela está inserido, era imenso. Ao abrir mão de toda a sua fortuna, Francisco se dedicou bastante aos animais, ao meio ambiente e aos leprosos. A partir do sincretismo religioso, São Francisco de Assis foi incorporado pela Umbanda e Candomblé, sendo venerado sob a figura de Xangô. Muito bem. Aí, o dia de São Francisco de Assis é comemorado em sua homenagem à data de sua morte, em 1226, e foi sepultado na igreja de São Jorge, na cidade de Assis. Após 2 anos da sua morte, ele foi canonizado. É dele a poderosa, linda e maravilhosa oração de São Francisco que diz: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. É linda essa oração de São Francisco, né, gente? Volto a dizer que é um dos santos mais venerados da Igreja Católica, principalmente por isso mesmo, a sua maneira simples, humilde de servir a Deus e as pessoas. Num mundo cada vez mais vaidoso, mais egoísta e hedonista, né? Ver a figura de Francisco é sempre um alento em um mundo que destrói sem piedade a própria casa, em uma humanidade que se destrói de maneira impiedosa a própria casa, o próprio lar, que é o nosso planeta Terra e seus animais, sua natureza. Ver o exemplo de Francisco também é um alento e que deve ser seguido. Que maravilha, que bênção poder ter este nome tão poderoso. Eu, não jogando flores, não sobre minha pessoa, mas sobre a pessoa deste santo aí, eu acho Francisco um dos nomes mais fortes que eu conheço. Não por eu ter esse nome, mas pelo exemplo deste Francisco que está ali. Não desse cara aqui, esse pecador aqui. Pecador também, usei a frase errada, né? Não do meu exemplo, mas o exemplo desse cara aí, o Francisco de Assis. Fantástico! A todos os Franciscos de plantão, aquele abraço. Muito bem. Quero lembrar a vocês de sábado, né? Jonas, você consegue dar um close aqui, Jonas? Recordar mais uma vez o Festival Anil da nossa querida Ana Maria Pitt, que esteve aqui com a gente. É sábado, neste sábado, dia 7, o 7º Festival Anil, Longevidade Saudável. Sorteio de brindes de degustação, sábado, recepção às 14, início às 14h30, às 14h15 tem sorteio de prêmios. Longevidade Saudável, 3 dicas valiosas para viver mais e melhor. Comece agora a construir um futuro de saúde. A palestra será ministrada pelo nosso querido amigo Hideki Makiyama, 25 anos em saúde preventiva, cursos no Japão, mais de 10 mil palestras realizadas. Local sede da OAB, ao lado do Aliança Express. Informações na Talentin, 3521 8107. Ingressos a R$10. Não pode perder, gente, é fantástica esta promoção, este evento da Ana da Talent. Programa de hoje, no segundo bloco, vamos falar da macarronada em prol do Lar das Meninas. Vamos receber aqui o pessoal lá do Lar das Meninas para saber como é que acontece e como você pode participar dessa macarronada. No último bloco, os vídeos engraçados com o Ricardo Rames, que está aí cheio de novidades, cheio de graça para a gente nesta manhã de quarta-feira, tá certo?